A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, professores da Escola Bíblica Dominical da classe Jardim de Infância. Hoje nós estamos aqui para apresentar nossa aula, nossa segunda aula deste segundo trimestre, que veio com uma temática excelente, né? Vou aqui mostrar para vocês a nossa capa desse trimestre e o tema principal, que é aprendendo o que Jesus praticou bem. Essa lição traz diversas temáticas relacionadas a todo o ministério de Jesus aqui na Terra e os milagres que aconteceram e que acontecem até os dias de hoje. Nós continuamos vendo milagres, porque o nosso Jesus continua realizando maravilhas em nosso meio. Nossa lição hoje, na lição 2, tem como título Pescando com Jesus e seus amigos. É uma história bastante conhecida e eu acredito que você, como professor, já leu essa história, já conhece essa história, mas as nossas crianças precisam novamente rever, porque a cada vez que aplicamos essa dinâmica da apresentação do tema e da história contada, as crianças vão fixando mais, vão memorizando mais, e aí elas com certeza podem distribuir esse pão que é partido em sala de aula com as nossas crianças, é o pão espiritual. Então o texto para memorização está em João 14:15, que diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Essa lição traz o tema principal sobre obediência. Jesus falou com os discípulos, Jesus aplicou aos seus 12 discípulos a lição essencial do seu ministério, que é obediência. O próprio Jesus obedeceu ao seu Pai e cumpriu aqui na terra o seu ministério. Então ele trouxe para todos os discípulos as lições que poderiam ser, com certeza, encaminhadas e compartilhadas com as multidões que o seguiam. A cada vez e em cada lugar que Jesus estava ali parando para atender a multidão, as suas lições de obediência, as suas lições de pureza, de amor e de tantas coisas que eram aplicadas e valiosas, eram repassadas tanto para os seus discípulos como para a multidão. Então, diante desse tema, professor, nós temos aí várias dinâmicas na lição que podem ser aplicadas. Você pode, com certeza, com antecedência, preparar o seu ambiente, preparar a sua aula, fazer um momento de intercessão para que os seus alunos venham com o coração aberto para receber esta palavra. As nossas crianças estão necessitando memorizar, fortalecer esse aprendizado. E, com certeza, através de atividades lúdicas, através de atividades práticas, unindo a teoria, unindo o conto da história, a aplicação da história com as atividades que serão apresentadas, as crianças com certeza sairão com bons resultados nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Então, qual a lição principal que traz aqui na lição 2? Nós vemos aqui a história de Jesus quando estava no meio da multidão, conversando com todas aquelas pessoas, e logo em seguida os 2 discípulos de Jesus, que estão aqui bem claro no texto, Tiago e João, já haviam jogado a rede no mar a noite toda e não haviam conseguido pegar nenhum peixe, até que Jesus entra no barco e muda a história. E isso traz uma aplicação para nós, professores, e para os nossos alunos. O quanto é importante Jesus estar em nosso barco, porque com Jesus no barco, a história com certeza vai mudar. E o que aconteceu? Jesus deu uma ordem. Ele não pediu, ele deu uma ordem que podia parecer absurda aos olhos humanos. Ele disse nesse momento a Pedro que Pedro lançasse a rede ao mar, justamente no lado aonde eles já tinham procurado peixe a noite inteira e não tinham encontrado. E ele deu uma ordem. E aí Pedro ficou entre escolher obedecer e escolher não obedecer. Pedro tinha aí o direito de fazer a sua escolha, mas Pedro, sabendo que o mestre era o mestre dos mestres e continua sendo, Pedro tomou a decisão e nem sequer argumentou. Ele foi lá e lançou a rede, e a obediência está diretamente relacionada a essa ordem. O que Jesus te mandar fazer, faça. Então Pedro recebeu a ordem e, sabendo que ali não havia peixes, ele não argumentou, lançou a rede, e quando de repente apareceu o quê?
a multidão de peixes naquela rede. Cumpriu-se a palavra do Senhor, porque aonde o Senhor está, o Senhor faz florescer, o Senhor faz aparecer, o Senhor faz surgir aquilo que os nossos olhos humanos não podem aceitar ou crer que pode acontecer. Então o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Jesus fez com que Pedro entendesse que as impossibilidades humanas podem ser transformadas em possibilidades, sim, porque quando cremos e obedecemos, seguimos a vontade de Deus. Professor, sempre que você estiver passando por alguma dificuldade, as nossas crianças também podem saber disso. Apresente Cristo como grande pescador, aquele que fez com que, diante das multidões, Cristo mostrou que é possível trazer peixes aonde não existe. E diante dessa lição tão importante sobre obediência, você pode sim confeccionar materiais diversos que foram apresentados aqui na lição. Nós temos aqui uma parte da edição dessa lição que fala sobre a memorização do versículo. Como você pode expor esse versículo para os alunos através de cartazes, através de cânticos, através de louvores, através de dinâmicas com gestos, com expressões corporais, porque quanto mais atividades lúdicas, mais fácil será o acesso a essa aprendizagem. Nossas crianças estão aptas a aprender. Então, tudo que formos colocando para eles, dividindo a cada domingo, em lições específicas, os nossos alunos vão ter um resultado excelente ao final do nosso trimestre. Então, fica para a meditação o texto de memorização João 14,15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Na página 12 está toda a história bíblica para ser contada e você pode usar nessa história o visual, que está aqui, muito importante. Deixa aqui eu procurar. Uma das imagens mais bonitas que eu vi desse visual hoje é esse momento em que Jesus está no barco, bem dentro lá no mar, e as redes cheias de peixe. As redes cheias de peixe. Então isso aqui traduz a excelência e a perfeição que é a palavra do Senhor. Quando ele diz, quando ele te der uma ordem, obedece. Então no final também nós vemos aqui a atividade do aluno, aqueles professores que podem fazer essa dinâmica já no final, com alunos que têm a sua lição, já vai orientando nessa atividade e trazendo à memorização sempre o texto que foi apresentado durante essa aula. Então, é uma lição riquíssima. Ela fala de pescador, ela fala de pescaria, ela fala de peixes. Nós estamos bem pertinho aí da Semana da Páscoa, onde as pessoas costumam comer os peixinhos, trazerem à sua mesa, e é uma ótima oportunidade para trazer essa história aí e ser apresentada às nossas crianças. Então, desejo para você, professor, uma boa aula, que você seja dinâmico, criativo e, mais do que tudo, um intercessor pelos nossos alunos e pelas nossas crianças. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.